Olá, pessoal. Venho aqui hoje falar de um assunto que para muita gente gera estranheza, mas que é muito importante e essencial, que é a questão do luto e da finitude. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, que a princípio gera uma estranheza a gente falar da morte, né, de algo que é sofrido, mas necessário, porque todos nós vamos ter que vivenciar, ou se já não vivenciamos algum dia. Quando a gente fala aqui das dimensões do luto, no luto, né, das famílias, né, das pessoas que devem passar por isso. A gente tem que reforçar que não é o luto só concreto, que é o luto vivenciado ao processo de morte, mas a gente tem o luto simbólico também, que são todas as perdas significativas para alguém. Então, a perda de um emprego, de uma amizade, a mudança de uma cidade, tudo isso é um processo de perda. E a gente acaba vivendo o luto e as perdas diariamente sem se dar conta disso. A gente ainda tem culturalmente no nosso país né, uma questão muito, digamos assim, muito ruim em relação ao luto. Então as pessoas não falam sobre o assunto. Então toda vez que fala-se sobre o luto, vem uma sensação de, bate na boca, né? Tanto assunto bom para falar, vai ficar falando de morte. Então as pessoas não usam isso no seu dia a dia, né? Então a gente tem que mudar um pouco isso. Os ocidentais, por exemplo, lidam isso desde o processo da infância, quando um bichinho de estimação morre, eles fazem o processo o ritual de funeral. Já a gente, se o cachorrinho morre, a gente fala que o portão ficou aberto e que né, o bichinho fugiu, ou o passarinho a gente compra outro igual e coloca no lugar. Então, é necessário que desde a infância, desde as nossas crianças, elas já lidem com a perda, que é algo natural, é algo que vai acontecer em algum momento da vida. E aí aqui a gente fala um pouquinho, né, das alterações que o luto pode trazer. Primeiro é o emocional, que é inevitável, não tem como viver um momento triste sem tristeza. A saudade que fica, né, daquilo ou daquele perdido. O choro, a raiva, sentimento de culpa, inúmeros sentimentos que podem emergir e surgir nesse momento da perda. A questão social, a dimensão social, muitos se isolam, se afastam, têm uma tendência a ficarem mais sozinhos, a quererem viver esse processo de sofrimento sozinhos. O afastamento do cotidiano, das pessoas, daquilo que antes te fazia bem, e a perda de interesse social. Então, todos estão alinhados aí a mais ou menos o mesmo dimensão, né? O físico, são alterações de apetite, então a pessoa tem uma tendência a comer menos, né, a ficar um pouco mais apática, alterações no sono, então uma tendência muito grande à insônia, a não conseguirem dormir com a qualidade de antes, a queda do sistema imunológico, então ficam mais vulneráveis a pegar algum tipo de doença, né, a resistência fica mais baixa, que é o que a gente costuma ouvir com mais frequência, falta de ar, aperto no peito, nó na garganta, são sintomas comuns aí no físico, nesse processo de sofrimento. A parte cognitiva, pode existir perda de memória, que são os apagões, a pessoa ficar com a cabeça meio ruinzinha e meio fraquinha, dificuldades de concentração, então tem dificuldade de se concentrar numa atividade ou de finalizar a atividade, confusão, né, então se sente confusa, é uma perda de memória e dentre outras mudanças cognitivas. A dimensão espiritual, que é a perda ou o aumento da fé. Então, tanto a pessoa pode se apegar à fé como um elo e como uma estrutura de enfrentamento, como pode também questionar as crenças religiosas. Então, se afastar um pouco da religião por conta desse sofrimento, dessa tristeza intensa, esses questionamentos de valores, as crenças, né, a revolta frente ao sagrado. Então, por que Deus fez isso comigo? Deus não existe, porque senão não levaria a pessoa que eu gosto tanto, eu pedi tanto e não aconteceu o milagre que eu esperava. São algumas falas que surgem e aparecem nessa dimensão, frente a esse processo de luto. Quando a gente fala de morte, inevitavelmente a gente tem que falar de vida, porque só se morre aquilo que está vivo. Mas as pessoas vivenciam e misturam muito esses sentimentos. Tem dificuldade de pensar naquilo que já passou ou na pessoa que morreu como algo saudável, como algo bom. Então a gente trouxe aqui algumas dimensões aí, né?
a culpa, né? Então, assim, achar um culpado para aquilo, não necessariamente a culpa pessoal, mas um responsável por aquilo. Então, por que aconteceu aquilo? Achar uma resposta. A depressão, que vem da tristeza, que eu falei bastante no slide anterior, é um processo de profundeza intensa dessa tristeza, nessa melancolia. A insegurança de como vai ser, porque é uma renovação. Então, tudo aquilo que você fazia antes com aquela pessoa, agora começa a ter que continuar fazendo sem ela, reestruturar as atividades, as responsabilidades. Então, insegurança de como que vai ser a vida sem essa pessoa. A gente escuta muita pessoa falar, mas a vida não é como era antes, mas não vai ser mesmo. Vai ser uma vida diferente que tem que ser reestruturada e ressignificada frente a esse momento novo que surge. E aí com isso vem os medos. Vai dar certo? Como que vai ser? Eu dou conta? São falas muito comuns. E um sentimento, às vezes, de solidão. Porque a gente pode até imaginar o que o outro passa, o que o outro vive, mas a gente não sabe integralmente, na íntegra, o que ele está passando, porque é ele que está vivendo. Então, isso tem muita relação com empatia, não é a gente se colocar no lugar do outro, a gente se colocar ao lado do outro, né, para tentar se aproximar do sofrimento dele. Uma ansiedade frente a todas essas mudanças, a tristeza que eu já trouxe, não preciso reforçar, e às vezes a raiva, nesse processo de amargura, de sentimento do porquê que aconteceu, pode vir sim um sentimento de raiva, de não aceitação, né? E às vezes as pessoas têm vergonha de manifestar o seu luto, não se dão o direito, ou ao contrário também, a superação do luto. Então, eu perdi alguém, eu tô com vontade de ir numa festa, eu teve uma festa, nossa, mas o que as pessoas vão pensar de mim se eu for nessa festa, né? Se faz pouco tempo que ele morreu. Vendo muitas crenças limitantes relacionadas à parte da socialização também. E aqui já entram as manifestações normais desse luto, porque a gente tem as manifestações normais e as patológicas. Aquilo que é esperado, a gente vai trazer como normal. A patológica é aquilo que ultrapassa a normalidade e a pessoa começa a sofrer, né, trazer um luto doentio, patológico. Quais seriam essas manifestações normais? Sentimentos, aquele sentimento de choque, que a pessoa está, né, paralisada. As pessoas usam muito o termo, a ficha ainda não caiu. É mais ou menos isso mesmo, a pessoa fica estagnada. Muitas vezes essa pessoa é vista como a mais centrada, que está lidando melhor com o luto, porque ela não chora, não cai em cima, né, não sofre, ela fica calada, mas não necessariamente isso é sinônimo de que está sendo melhor ou pior do que o sofrimento do outro. A tristeza novamente aí aparecendo, vocês podem ver que ela vai aparecer com muita frequência. Uma agitação, uma inquietude. Às vezes a pessoa não fica apática, estagnada, ela fica agitada, né, eufórica, também é comum. A raiva, que eu já citei. A sensação física, aperto no peito, boca seca, falta de ar, nó na garganta, são manifestações de que o corpo está trazendo, que está sofrendo. Então, o meu emocional está cometendo o meu corpo. A descrença e a confusão, né, já citadas, e o comportamento, que é esse comportamento aéreo, como se a pessoa demorasse um tempo para voltar para a Terra, né, para voltar para o seu ambiente. Isso traz também uma alteração muito grande no processo que a pessoa está vivendo. A gente tem uma crença filosófica da morte, um processo de elaboração dessa perda muito individual. Cada um vai vivenciar isso no seu tempo, né, da sua forma, não tem certo ou errado. Depois, em sequência, o Leonardo vai falar um pouquinho, vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A gente já falou que a visão da sociedade é uma, as pessoas não gostam de falar da morte, acreditam que a morte tem que ser vivenciada numa tristeza muito intensa e cada um tem seu rótulo sobre o luto. Mas não é dessa forma que acontece, cada um vai encontrar a sua forma de se adequar e se encontrar nesse processo de sofrimento. Tem algumas tarefas aí que a gente precisa encontrar. A aceitação é entender que independente da nossa vontade, já aconteceu e é algo que não volta. Então, alguém que morreu não volta mais. Se está sendo difícil, eu vou ter que encontrar ferramentas e formas de lidar com isso, independente da minha vontade ou da minha aceitação. E aí, com isso, a gente vai elaborar isso tudo, vai ressignificar, redesenhar essa vida. Então, se era ele que lidava com as finanças, no caso do parceiro, agora eu vou ter que me atualizar, pedir a ajuda de alguém, porque agora eu vou ter que lidar com isso.
é o ajustar-se e continuar vivendo. Então, aquela vida de antes não existe mais, mas a vida está aí. E aí, como que eu posso agora me adequar e me reestruturar dentro dessa vida que ainda continua acontecendo? E aí a perguntinha, quando que isso termina? Tem um tempo estimado para a morte, né? Para o luto, na verdade, parar, deixar de existir? Não tem. Cada um vai ter o seu tempo. O ideal é que essa aceitação, essa elaboração e esse ajustar-se a continuar aconteça. Se a gente fica só na negação, na tristeza, na depressão e isso não passa, a gente pode pensar que esse luto está complicando. Mas cada um vai ter o seu tempo e Leonardo vai explicar um pouco mais a fundo isso também. Trouxe aqui também os rituais de despedida para a elaboração do luto. Então, cada país, né, cada cultura vai trazer um ritual que é importante também para essa elaboração do luto. A gente precisa se despedir, a gente precisa vivenciar esses sentimentos frente a essa perda para que passe, para que essa aceitação chegue e a gente continue tocando as coisas. Então, por exemplo, aqui na Indonésia, a família embalsa o corpo, né, mas mantém em casa por algum tempo. Então, assim, é aquele tempo, o corpo, a pessoa não está mais ali, mas o corpo está. É um ritual, uma convivência, né, de incluir a conversa, de servir alimentos, de trocar vestes, esperando, né, o dinheiro desse enterro. Haver também as visitas, né, os parentes que retiram o corpo do túmulo a cada 2 anos. Pode parecer estranho, credo, como assim? Mas faz parte da crença deles, né, desse processo de vivenciar essa perda. Já nos Estados Unidos, os habitantes da cidade podem participar da cremação, que acontece, né, com céu aberto, coberto de flores. Então, lá é a questão da cremação. O fogo, né, ateado, né, devagar nos pedaços de madeira, a desintegração do cadáver, acontece aos poucos e é observado por todos até o fim. Aqui já acontece em alguns momentos a cremação, mas não assim aberto, né, para todos verem e presenciar. Já é algo mais fechado, não é dessa forma. Na Índia, a religião deles, né, Pérsia, lá o enterro e a cremação acontece de modo diferente. Para eles, a melhor opção para liberar a alma é dispor os corpos em construção circular ao ar livre, à espera de urubus que se alimentam dessa carne. Então, o ato, né, representa uma forma de fazer bem para o outro. Então, por que a gente trouxe esses exemplos aqui? Para mostrar que não existe certo ou errado, existe aquilo que faz sentido dentro dessa crença cultural e dentro dessa crença individual. Que a gente carrega aquilo que é do país, aqui no caso, mas a gente tem aquilo também que é, às vezes, da nossa cidade, do interior, ou da nossa família, porque com todas as gerações foram feitas dessa forma. Então, as cidades pequenas aqui de Minas, por exemplo, ainda tem-se o hábito de velar em casa, né, na sala, dentro do seu ambiente ali familiar, não leva para o funeral, né, da cidade. Ainda pode acontecer e por aí vai. Então, são exemplos para a gente poder trazer um pouquinho dessa elaboração de luto para vocês.